Anos eleitorais também são marcados pelo crescimento da violência política. E de acordo com o Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 187 casos de violência contra lideranças políticas. E desse total, 128 constam no último relatório trimestral divulgado pelo grupo, que considera o período de abril a junho deste ano. E 59 foram registrados no trimestre anterior, representando um aumento de mais de 100%. O estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro também aponta que o Sudeste foi a região do país mais atingida no trimestre, sendo responsável por 47 casos. Na sequência, aparece o Nordeste, com 46 casos, o Centro-Oeste, com 13 e o Norte e o Sul, com 11 casos cada. São Paulo lidera o ranking entre os estados com 21 registros. Vou começar com as mulheres, pode ser? Já temos mais informações já a respeito desse levantamento, temos muitos detalhes para trazer aqui para a discussão. Eu, como boa mulher, sempre começo com as mulheres. Acácio, Clever, me perdoem, mas eu preciso começar com as meninas. Faz muito bem. Faço bem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos intercalar para ser justa aqui, tá? Vou começar com a Juliana. Pode ser? Claro, fica à vontade. Vamos lá, então. Juliana, são dados assustadores. Ainda mais quando a gente olha sob a perspectiva de que não deveria ter um sequer. Quando a gente acompanha que os dados estão aumentando e que ano a ano também há um crescimento da violência política, alguma coisa está errada. Onde é que nós estamos errando? E por que isso acontece ainda hoje? Lívia, então, primeiramente, muito obrigada. Para mim é uma alegria estar com você e com todos os demais aqui nesse programa. E sim, os dados são preocupantes, a violência é preocupante, né, de uma maneira geral. E acredito que a violência política, ela vem aí atrelada a um contexto já de violência no Brasil, né, que carrega uma história de violência que já vem desde o período da colonização, pelo Império, né, então pega aí todo um período histórico e que acredito que com a intensidade em ano eleitoral é natural que aumente a violência política, né, e que naturalmente vai chegando próximo das eleições, né, que os ânimos eles fiquem mais, né, intensos e todo ambiente de competição, né, ele acaba levando, né, para esse caminho da violência, não que seja o ideal, né, a violência política ela ataca a democracia. Acho que é uma preocupação que deve ser pensada, acho que programas como esse, inclusive, né, que ajudam no esclarecimento das formas como combater, como lidar, ou chamar a atenção para esses dados que são preocupantes, né, para que façam com que a gente possa pensar em como melhorar essa situação que é preocupante, que traz reflexões sobre a humanidade, né, sobre a sociedade, né, que muitas vezes olha para esses quadros de violência como aceita ou não aceita. Então, acho que, não sei se inicialmente seriam aí essas primeiras reflexões. Começamos bem, né, Clever? Pelas primeiras reflexões. Perfeito. Você acredita que esse cenário de polarização que sempre existiu no Brasil, mas mais intensa agora, e alimentada pela radicalização, esse combo tem levado a esse aumento de casos? Seria uma das explicações de violência política? Bom, colegas, obrigado. Juliana, Priscila, Cássio, Lívia. Olha, Lívia, eu vejo o seguinte. A polarização é um dos elementos que leva à prática da violência. Eu enxergo sob duas óticas. A ótica da ferocidade do candidato ou da candidata por ocasião da propaganda eleitoral, do ponto de vista de conseguir um destaque na mídia diante daquele processo agressivo, porque isso, de uma certa forma, chama atenção para o candidato ou para a candidata, gerando aquele famoso algoritmo, e esse algoritmo, como repetitivo, propicia que ocorram mais visualizações da plataforma individual do candidato ou da candidata. Essa é uma primeira vertente sobre a violência. A violência oral, a violência verbal. Não falei da cadeirada.
A violência verbal, a violência eleitoral. Agora, existe uma violência de campo. Qual é a violência de campo? A violência do correligionário. A violência na rua, onde as pessoas querem ganhar a eleição sob qualquer argumento. Ou seja, a eleição vale tudo, Lívia. A eleição é um processo onde o meu candidato precisa ganhar e eu vou trabalhar para ele a ponto de bater em quem for preciso e violentar na cidade. Então, tem a violência do candidato e tem a violência do correligionário. Como a Juliana disse, esse é um processo histórico no Brasil. O Brasil sempre teve violência. Isso sempre existiu na história brasileira. Ganhar a eleição a qualquer custo. Então, sob essas duas óticas que eu enxergo esse processo de violência do candidato e do correligionário. Clever tocou num ponto, Priscila, muito importante, que é essa questão de candidatos e também correligionários quererem chamar a atenção por meio de violência, seja uma ameaça, seja uma agressão verbal, um xingamento, até as formas mais graves, como a cadeirada, e até homicídios. A gente tem casos na história registrados. Se brincar, a gente não teve um levantamento agora para trazer aqui, mas deve estar acontecendo algum caso em algum lugar do Brasil, recentemente também, em época de eleição, ainda mais eleições municipais. Quando a gente olha sob essa perspectiva de que esse tipo de comportamento ele é tido como forma de chamar a atenção, e isso não é só o Clever que está falando, a gente tem candidato aqui em São Paulo que justifica o comportamento dizendo isso também. Isso pressupõe que nós temos também eleitores adoecidos que se interessam por esse tipo de espetáculo, o que nos leva a crer que é um problema cultural e estrutural muito mais profundo do que a gente imagina? Obrigada, Lívia, aos meus colegas de bancada, a nossa audiência, é uma honra estar aqui com vocês. Lívia, eu acho que aqui é uma luta do bem contra o mal. Tá? Então, historicamente, nós temos esse extremismo e claro que com as redes sociais, com o avanço de toda a tecnologia, isso está um pouco mais incidente, mas eu trago aqui, a política ela sempre foi associada à violência por causa dessa divisão, né? E na verdade, a política é tribal. A gente anda em bando. Então, eu até cito muitas vezes um livro que eu li, que é A Tribo, eu falo com aqueles que são os meus. E os meus estando comigo, e assim, obviamente, estendendo isso à política, ele vai expandindo o ódio e o amor, podemos dizer assim. O amor é aquela crença, aquilo que eu acredito, e o ódio é aquilo que eu não acredito. Então, eu penso que, atualmente, isso se reverbera na política também. E aí eu trouxe uma frase, Lívia, que eu gostaria de ler aqui para a nossa audiência, que é de Mao Tse-tung, que ele fala que a política é a guerra sem derramamento de sangue. E a guerra é política com derramamento de sangue. Então, a gente visualiza que o eleitor, ele segue aquele que o direciona. E a gente tem percebido que, assim como já bem disse o Dr. Clever, a questão de a política trazer esse ódio que está enraizado no homem. E, obviamente, que esse extremismo e essa polarização que já existem de outrora, ou seja, enfim, desde sempre, estão ainda mais incidentes em razão do que nós estamos acompanhando na política atual. Então, aqui tem o político A, o político B, e hoje essa violência, Lívia, só para finalizar aqui, a gente não pode mais ter amigos. Se você tem amigos que votam no X ou no Y, você não é meu amigo. Então, sai do preceito eleitoreiro e entra nas nossas vidas, E isso acaba trazendo ódio e cabendo outros crimes que não só eleitorais. Agora, Cássio, a mídia tem uma parcela de culpa pelo nível de divulgação, pela espetacularização desses fatos, porque nós, como jornalistas, a gente tem que noticiar, mas a forma como as notícias são abordadas, isso pode fomentar esse tipo de comportamento no eleitor? Lívia, boa noite a você, a Pri, ao Clever, a Ju, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu acho que a mídia tem, obviamente, uma parcela de conhecimento, até porque o nosso papel é a difusão da informação. E por mais imparcial que a mídia tente ser, sempre há
um tracinho ali de preferência, sempre há um tracinho de uma escolha que você julga melhor, e é óbvio que isso acaba sendo passado a quem acompanha a transmissão daquela informação. E talvez esse traço, esse esconder as preferências da mídia seja uma coisa nossa. Se a gente olha para os Estados Unidos, que também estão enfrentando um processo eleitoral, lá nós temos canais de comunicação republicanos, lá nós temos canais de comunicação democratas, e eles vão difundindo a informação de acordo com o que eles pensam e consome aquela informação quem entende aquele conteúdo conveniente. Mas eu acho que, para além da mídia, há uma responsabilidade das redes sociais, porque a mídia, apesar de todas as dificuldades, tem ainda um grau de responsabilidade muito grande. Nas redes sociais, nós não acompanhamos esse mesmo grau de responsabilidade. Não à toa, essa não é só a eleição mais violenta da história. Essa tem sido a eleição marcada pelos cortes. Aquele 1 minuto, 1 minuto e 30, que acabam prevalecendo a todo um conteúdo, a um debate fora mais... de contexto, né? Exato. Totalmente. Um debate mais aprofundado, um debate mais bem construído. E isso é ruim, porque as pessoas absorvem a informação sem que elas tenham conhecimento. Informação e conhecimento não necessariamente são sinônimos. E aí, esse tipo de coisa vai estimulando um debate mais raso que acaba desaguando na violência. Agora, Cássio, tocou num ponto importantíssimo, porque as mídias tradicionais, elas são submetidas a legislações rígidas, o que não acontece com as redes sociais. Daí eu preciso tocar nesse assunto. Regulamentar é preciso? Eu acho que há necessidade de nós regulamentarmos, neste momento, a responsabilidade dos transmissores de informação. A lei, o Marco Civil da Internet prevê uma regulamentação, mas, no meu entendimento, uma regulamentação pobre. Essa regulamentação podia ser melhor parametrizada, mas eu acho que regulamentar efetivamente o que eles estão transmitindo, o que eles estão permitindo que seja transmitido nos seus canais. A regulamentação do usuário eu vejo como desnecessária, até porque o usuário tem outros mecanismos de responsabilização. Se cometeu excessos, tem o Código Civil, tem o Código Penal, tem até o Código Eleitoral nesse momento. Então existem mecanismos para quem está construindo aquele conteúdo, mas para quem divulga, para quem mantém todos esses portais, todos esses canais, eu acho que a responsabilidade é pequena diante do prejuízo social que se tem.